mensagem que vai ser pregada nesta noite. O segundo livro que foi louvado aqui, a nossa irmã Elisa cantava, que dizia: por que pararam de falar dos céus? E só se fala em bens materiais. Glória a Deus. E essa noite vamos nos lembrar do sacrifício da cruz de Jesus na cruz do Calvário. Amém. Eu peço que todos abram seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Então a gente fica disperso, conversando um com o outro. Mas diga para seu irmão: a partir de agora, não converse comigo. Aleluia. Nós possamos dar plena atenção ao Senhor nesta noite. Amém. Glória a Deus. Eu coloquei um tema para as 7 frases, as 7 frases de Cristo na cruz. No capítulo 9 e o versículo 6 do livro de Isaías, Isaías profetiza o nascimento de um menino, e que seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. No capítulo 11 também, Isaías também profetiza mais uma vez que da raiz de Jessé, da casa de Davi, viria nasceria e que sobre ele desceria o Espírito Santo. Aleluia. E a profecia ela se cumpre. Nasce o Messias, desce o Espírito Santo sobre uma mulher chamada Maria, uma virgem chamada Maria. Maria dá à luz, nasce o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. A profecia se cumpriu, Jesus cresce em conhecimento, em graça e em sabedoria. Aleluia. Mas algumas pessoas se incomodaram com o nascimento de Jesus. Algumas pessoas, alguns líderes religiosos, alguns judeus, eles se incomodaram com o Cristo que falava da cruz, com o Cristo que pregava arrependimento de pecado, com o Cristo que pregava salvação, porque os judeus eles esperavam um Messias que ia chegar para trazer restauração para Israel, que ia trazer paz para Israel. Os judeus esperavam ali um líder militar ou político. Ele não esperava um homem que chegava, que estava ali pregando a mensagem da cruz. Eles não aceitavam que o Messias viria e seria morto na cruz do Calvário. Eles queriam um guerreiro que guerreasse por eles. Então aqueles homens, aqueles líderes religiosos, eles começaram a tramar algo para tirar Jesus de cena. Eles começaram a tramar a morte de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ali eles começam a acusar Jesus de blasfemador, que ele estava blasfemando contra Deus. Eles acusaram Jesus de causar desordem naquele lugar. Eles começaram a acusar Jesus, dizendo que Jesus expulsava demônios através de demônios. Aleluia. Eles acusaram Jesus de ele não estar cumprindo a lei daquele lugar. Então ele segue o plano para matar Jesus. Aleluia. E Jesus, sabendo que a sua hora estava perto, ele vai até o jardim do Getsemane e lá ele ora ao Pai em extrema agonia. Glória a Deus. A palavra vai dizer que quando ele orava, o seu suor
sangrava. Gotas de sangue saíam do seu corpo. Esse fenômeno é conhecido pelo nome de hematidrose. Hematidrose. É um nome difícil de falar. Aonde pequenos vasos sanguíneos sobre as glândulas sudoríparas, elas se rompem e acabam causando o sangramento misturado ao suor. E isso se dava por conta de uma extrema agonia em que Cristo estava ali, sabendo o que vinha na frente, o que ia acontecer com ele. E logo após esse episódio, os soldados romanos vão atrás de Jesus para levá-lo aprisionado. Jesus é levado preso. E de frente de uma multidão, Jesus é condenado e julgado pelo seu próprio povo. Aleluia. Jesus enfrenta a multidão, agora estava ali, ouvindo aquelas pessoas gritando bem alto: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás, aquele malfeitor, aquele assassino, e sobe e crucifica Jesus. Eu imagino que naquele momento Jesus estava sentindo, sabe, o desprezo daquelas pessoas. Aquelas pessoas em que ele já tinha operado milagre no meio delas. Aquelas pessoas em que já tinha visto Jesus fazer morto ressuscitar. E aquelas mesmas pessoas estavam ali, traindo Jesus e dizendo: crucifica o Cristo e solta Barrabás. Aleluia. Eu acredito que a dor de Jesus começou a partir dali, porque agora ele estava sentindo a dor da traição do seu próprio povo. Glória a Deus. E Jesus, ele é julgado, é condenado. As pessoas mandam que sacrificam, crucificam. E ele é lançado no meio do povo para que o povo fizesse o que quisesse com ele. Não teria limites. Eles podiam fazer o que quisessem com ele. E Jesus, a partir daquele momento, ele começa a passar 6 horas de uma sexta-feira mais atormentada, mais sofrida, em que qualquer ser humano não suportaria. Jesus ali dá o início a um sofrimento que serviu para que eu e você fosse salvo, para que eu e você fosse resgatado. Jesus é levado pelos soldados e é sentenciado a levar 39 chicotadas. E esses chicotes eram, na ponta deles, era de couro, chicote de couro, na ponta deles tinha metais e ossos. E cada chicotada que davam em Jesus rasgavam as suas carnes. Foi colocado sobre Jesus uma coroa de espinho, ao qual perfurou uma parte do corpo mais sensível do ser humano. Que dor terrível que ele não sentiu por mim, por você. Aleluia. Depois disso tudo, Jesus ele ainda é obrigado a levar uma cruz que pesava cerca de 136 quilos a 150 quilos, diz os estudiosos. Ele foi obrigado a levar essa cruz já com seu corpo sofrido, dolorido. E no caminho até o Gólgota levava cerca mais ou menos de uns 600 metros. Ele precisou levar essa cruz até o Gólgota. Mas no caminho, já com seu corpo fragilizado, já com seu corpo já não estava mais suportando aquelas dores, ele começa a desfalecer. E no meio do caminho, um homem chamado Simão foi obrigado a ajudar ao meu Cristo, ao
ele pregado na cruz em uma posição que ele não conseguia nem respirar. Era dor, apenas dor, só dor que o meu mestre, o teu mestre, suportou por mim e por você. Aleluia! Que amor é esse que foi pregado na cruz do Calvário? Aleluia! Mas com todo este sofrimento, mesmo com tanta dor, mesmo já desfalecido, Jesus ele ainda encontra forças para falar 7 frases na cruz. E a primeira frase que Jesus diz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, no versículo 34. Com um ato de amor, Jesus ele pede para que o Pai não impute aqueles homens, aquele pecado, aquela maldade. Jesus estava garantindo ali para aqueles homens um perdão antecipado à sua morte. Jesus estava dizendo ali: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Só Ele. Às vezes não conseguimos nem perdoar o nosso irmão que nos magoou. Às vezes por conta de besteira. Mas Jesus, em meio à dor, foi humilhado, cuspido, menosprezado. Mas lá na cruz ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E o perdão foi garantido ali na cruz do Calvário para aqueles homens. A segunda frase de Jesus na cruz: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Jesus na cruz, sofrendo, padecendo, mas do lado dele tinha um homem à sua direita e outro à sua esquerda. O ladrão da esquerda, ele estava preocupado apenas com a sua vida material. Ele só queria sair dali, se livrar daquela cruz e continuar a sua vida material, sua vida a qual ele já vivia. Mas o ladrão da direita, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, que Jesus era realmente Filho de Deus. Ele reconheceu que estava naquele lugar porque ele merecia estar lá. Ele reconheceu e se arrependeu dos seus pecados. E na cruz ali também crucificado, ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E como Deus que ama e que perdoa. Ele não podia negar, mesmo sofrendo. Ele olha para aquele homem e diz: em verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Arrependimento
terceira frase, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Essa frase está lá em João 19, versículo 26 e 27. Mesmo sem força, Jesus ele se preocupa ali com a sua mãe, porque ele estava indo embora, mas ele se preocupou em deixar alguém para cuidar da sua mãe. E ele diz: olha, João, está aqui a tua mãe. Olha, Maria, está aqui o teu filho. Aleluia. Ele se importa comigo, ele se importa com você. Ele não cansa de te ouvir. Talvez, sabe, o teu esposo, a tua esposa, o teu parente não suporte mais ouvir você reclamando de alguma coisa, falando sobre doenças. Mas eu quero te dizer que o meu Deus, ele não cansa de te ouvir. Não precisa fazer fila. Toda hora que você quiser falar com ele, ele está disponível para você. A quarta frase que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, versículo 46. A frase expressa a dor e o sofrimento de Jesus, porque Deus estaria de forma não contínua, mas ali temporariamente afastado de Jesus, porque sobre ele estavam os meus e os teus pecados. Se tem uma coisa que afasta o nome de Deus, é o pecado. Que você seja santo, porque ele é santo. Aleluia. A quinta frase, o Senhor diz: tenho sede. Está lá em João, capítulo 19, versículo 28. Essa frase, ela também foi uma profecia que está no livro de Salmos 69, versículo 21, que diz que ele teve sede e lhe deram vinagre para ele beber com fel. E tudo isso foi por mim e foi por você. Aleluia. Foi pelo aquele filho rebelde. Que muitas vezes você abre a boca para dizer que não tem jeito. Tem jeito, olha eu e você aqui. A sexta frase de Jesus, ele vai dizer: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Você vai encontrar esta frase que Jesus fala: está consumado. Telestai. A minha dívida foi paga. A tua dívida foi paga. Está consumado. Não precisamos passar cartão de crédito. Não precisamos pedir empréstimo. Não necessitamos passar um Pix, porque a minha dívida, a tua dívida já foi paga. Foi consumado.
Ele vai dizer na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, no versículo 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em uma expressão de fé, Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Ele expira e morre. E o coração do mestre para de bater. Por 3 dias o Senhor parou de respirar por mim, por você. Por 3 dias o coração do mestre parou de bater por mim e por você. E mais uma profecia de Isaías se cumpre no capítulo 53, no versículo 5, que vai dizer: e ele foi ferido por conta das nossas transgressões, moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Por ele, liberto, transformado, resgatado. E mais uma vez Satanás perdeu. Ele não teve poder sobre a morte de Jesus. Jesus mesmo lhe entregou a vida por amor de mim e por amor de você. Aleluia. O presbítero Aldo falou algo aqui domingo muito interessante, que ele disse: Deus, ele fez um sacrifício para ele mesmo. Ele se sacrificou a ele mesmo, só para que eu e você tivesse vida, e vida com abundância. Aleluia. Só ele poderia nos amar tanto assim. Só ele, só ele. Glória. E no capítulo 9 de Lucas, no versículo 23, vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso quer dizer que eu e você também temos uma cruz.
E se Deus decidir que você tem que entrar dentro da fornalha, será que vamos ter fé o suficiente para caminhar no meio do fogo, com o quarto homem da fornalha? E se ele decidir te levar para a cova, será que vamos ter fé o suficiente para se livrar do poder dos leões? E se ele te disser: olha, filho, filha, saia da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Se ele te quiser te levar para o outro lado, você vai deixar tudo para seguir ele. Será que ele é merecedor do meu e do teu sacrifício? Será que ele é merecedor da minha e da tua obediência? E se o mundo chegar, e se o mundo chegar na tua porta, será que você vai fazer igual Jó fez? Ele me deu e ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil carregar a cruz. Não é fácil sentir dores. Não é fácil escutar um não. Não é fácil passar pelo mundo. Mas o meu Jesus, ele passou por momentos de grande intensidade, de dor, de angústia. Mas isso foi por mim, foi por você. Aleluia. E muitas vezes não queremos nem sair de casa para vir à igreja adorar esse Deus. É digno da tua adoração. Não é fácil suportar, mas ele prometeu estar contigo em todo tempo. Quem somos nós para questionar aquilo que Deus faz na minha e na tua vida? Se ele quiser curar, ele cura. Mas se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Porque a graça dele te basta, me basta. Se ele quiser guardar, ele guarda. Recentemente, como todos sabem, a gente teve uma perda na minha família, uma criança de 3 anos de idade, meu sobrinho. Não foi fácil, não está sendo fácil. E no momento do velório, já quando ele estava sendo sepultado, quando caiu a minha ficha, naquele momento eu me senti muito mal, eu comecei a desfalecer, a querer cair, 3 pessoas estavam ali me segurando, porque eu não estava suportando ver o meu sobrinho indo embora. Mas naquele momento de dor, eu achei que eu ia desfalecer, desmaiar. Naquele momento, desceu sobre mim um bálsamo tão maravilhoso, um conforto que veio dos céus. E naquela hora, Jesus sabe me dar um consolo. E eu começo a falar em voz alta, naquele lugar onde estavam ali ouvindo, chorando.
é o meu